Bom, pessoal, então bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou professora no curso de nutrição da UFMG. Eu tenho um grupo de pesquisa, que é o PENSE, que é Pesquisa em Nutrição Clínica e Experimental, que a gente vem tentando avançar nas pesquisas, relacionando probiótico, prebiótico, simbiótico e microbiota. E eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje participando da disciplina. Achei fantástica a ideia, quando eu fiquei sabendo, né? Acho que é uma área que cresce muito e que precisa cada vez mais fortalecer, e eu acho que a disciplina envolvendo todos os programas foi uma excelente forma, né, disso acontecer, e a gente ficou muito feliz também com a quantidade de alunos, né, interessados. Bom, então foi me dado o tema, né, de microbioma intestinal no adulto e no idoso. Eu fiquei pensando o que eu ia abordar, porque é um tema bem amplo, né? E aí eu vi, olhando a construção assim da disciplina, então o que eu pensei? Vocês verão nas aulas posteriores sobre doenças crônicas, doenças inflamatórias intestinais e sobre a modulação, que é o pré, pró e simbiótico. Então pensei assim, não entrar né, nessa temática e trazer alguns conceitos que vão ser importantes que vocês tenham, né, quando forem ver, né, essas aulas e algumas especificidades que não foram abordadas. Então, eu dividi a aula da seguinte forma: resgatar, né? Então, a gente só relembrar, né, alguns conceitos, né, sobre microbiota intestinal, definição, formação e estabelecimento de uma maneira bem breve, e depois entrar nessa parte da função imunológica e metabólica da microbiota, que é a base para que a gente entenda, né, as disfunções. Falar um pouquinho desses dois conceitos que estão bem na moda, né, que é a desbiose e o leaky gut. E aí eu pensei, né, de entrar na relação da microbiota intestinal com o sistema nervoso central, que eu vi que não havia sido abordado na disciplina, e entrar nas alterações da microbiota intestinal com o envelhecimento. Então, eu acho que a gente pode manter a mesma dinâmica, né, das outras aulas, vocês vão escrevendo as dúvidas no chat, aí ao final é, eu respondo. Bom, então, só para resgatar aqui o conceito, né, de microbiota intestinal, então, a microbiota intestinal é uma comunidade ecológica de vários micro-organismos, né? Então, nós temos presentes bactérias, fungos, protozoários, vírus e arqueias. A quantidade varia ao longo do intestino e a gente vai ter a maior concentração no intestino grosso, como nós já vimos. Eu acho interessante aqui só pegar duas questões que estão muito na moda também, não sei se vocês já viram, né, profissionais, né, falando sobre a desparasitação e a questão da síndrome fúngica, né? Então, pensar que eles fazem parte da microbiota intestinal, né, e do microbioma, e que a presença dele é necessária para regular uma série de funções, né? É claro que a gente está falando aqui então do equilíbrio, né? É claro que um desequilíbrio é patológico, né? E dificilmente a gente vai ter um desequilíbrio dessas espécies sem sintomatologia, né? Então a gente ter cuidado com essas questões, né, de achar que todo mundo tem que tomar, né, fazer uma disparatização, então uma quantidade alta desses medicamentos, né? Assim como a questão, né, dos fungicemidas, tá? Essa figura vocês já devem ter visto em outras aulas, mas eu trouxe para a gente entender de onde que a gente vai partir, né? Então, o que vocês estão vendo aí ao longo da disciplina? A questão da formação da microbiota, como que essa formação ela é variável no início da vida, né? E ela sofre uma série de interferências importantes, mas agora a gente vai falar aqui do adulto. Então, o adulto ele está nessa fase aqui, né, em que a microbiota está mais estável, né, o sistema imunológico está mais estável. Então, a gente tem uma estabilidade tanto da beta quanto da alfa-diversidade, né, e uma estabilidade também do sistema imunológico. Pelo gráfico que a gente percebe que a microbiota alcança, né, o maior nível de riqueza e diversidade que essa microbiota, né, do adulto. Bom, o que a gente sabe dessa microbiota do adulto? Então, a gente tem o marco, que é o projeto do microbioma humano, que vocês também já viram aqui, que eles fizeram o sequenciamento da microbiota intestinal de indivíduos adultos saudáveis, e eles puderam observar que quando a gente pensa no filo, que é o grandão, né, a composição do filo da microbiota dos adultos saudáveis, ela repetia um padrão. Né? E que padrão é esse? Maior quantidade do filo Bacteroidetes,
seguido pelo filo Firmicutes, né? E aqui a gente tem o Proteobactéria como um terceiro, né, em maior abundância. Isso se repetia entre os indivíduos saudáveis. Ah, professora, mas a gente viu aqui que a microbiota é única, ela varia de indivíduo para indivíduo, sim, né? Quando a gente pensa lá em espécie, aqui a gente está pensando em filo, no grande. Inclusive, a gente saiu antes uma publicação, né, que a gente tinha 10 vezes mais células né, de micro-organismos do que a humana, e a gente sabe, né, teve uma atualização em 2020, que essa proporção é de 1 para 1, né, então a gente tem uma célula de micro-organismos para uma célula humana, né, o que nos deixa, né, que nos faz pensar que nós somos tanto né, um micro-organismo ambulante aí do que, assim como, né, humanos. É, e aí, só para também a gente clarear um pouquinho, a questão do filo, né? Então, como que o micro-organismo, eles são, assim, categorizados, né? Então, o filo, essa árvore grande, e aí a gente consegue ir especificando, né? E vocês viram isso muito bem naquelas aulas de como que avalia, como que faz o sequenciamento, né? Que aí, depois do filo, a gente vai entrar na classe, na família, no gênero, na espécie, na subespécie, e hoje nós temos já funções específicas direcionadas, por exemplo, para a subespécie. Então, quando a gente pega alguns micro-organismos, né? Então, um exemplo, Clostridium difficile. Se a gente for entrar na subespécie, nós temos subespécies, como a subespécie 4, que ela é um potente indutora, né, da produção de L10, enquanto algumas outras são patogênicas, né? Então, a gente tem que ter bastante atenção, né, quando a gente vai ler artigo científico, quando a gente vai interpretar ali, principalmente na questão dos probióticos, né, sobre né, do que a gente está tratando ali, o que ele mostrou, né? É uma coisa de espécie, é uma coisa de subespécie, como que é isso, né? Porque os estudos iniciais, por exemplo, sobre obesidade, eles mostraram que a microbiota do indivíduo obeso ela está alterada e a proporção alterada é que eles têm maior firmicutes do que bacteroidetes. E aí passa-se uma ideia de que ter firmicutes é ruim, então, né? Só que se a gente for pegar aqui, por exemplo, dentre as espécies no filo firmicutes, nós temos o lactobacillus, né? Que é um dos probióticos, né, mais uma das espécies com características probióticas que nós, né, temos mais evidências da literatura. Então, a gente tem que cada vez mais pensar e chegar nesses estudos em questões de espécies, tá? Bom, então, como que é essa microbiota do adulto? Então, ela já se formou, então a gente tem uma microbiota que a gente chama de autóctone, que é a nossa identidade, né? Alguns trabalhos, né, alguns autores usam a expressão core, que vocês também já devem ter visto aqui. O que que é? Essa microbiota que foi formada ao longo da vida, em que os micro-organismos ocuparam ali os nichos, né? E aí agora ela é aquela microbiota nossa, na nossa identidade. Tá? Ela coloniza permanente o trato gastrointestinal sem essa necessidade de reintrodução periódica. Nós temos também a microbiota alóctone, que é essa microbiota externa, que a gente entra em contato diariamente com micro-organismo externo. A diferença é que esses micro-organismos não colonizam, eles passam, exercem sua atividade, e quando eles não estão mais presentes ali, a atividade se cessa, né? Que é uma das questões que a gente fala da utilização de probiótico. Ele não vai colonizar, ele vai exercer sua função num período ali, porque ele entra nessa microbiota alóctone. Tá? E aí a gente consegue, por meio, né, de modulação de microbiota, modular essa microbiota. Quais fatores interferem, né, então, na modulação dessa microbiota? Vocês viram esses fatores no início da vida, principalmente, né, o tipo de nascimento, se é aleitamento materno ou não, e pensando aí na microbiota do adulto, né, qual vai ser a maior influência? O que vai mais influenciar ela? Sem dúvida nenhuma, é a alimentação, né, porque a gente fala que ali, você está fornecendo um meio de cultura para sua bactéria, né, ali para o seu micro-organismo no intestino. Então, a alimentação, ela é um componente que mais influencia essa microbiota externa, e nós temos outros fatores, né? Então, hoje é uma área que vem crescendo muito, que é fantástica, né? Que é a influência do exercício na microbiota, a questão de doença, né? Aqui também influencia essa microbiota, a utilização de medicamentos, o envelhecimento, que a gente vai ver aqui hoje também, e a região geográfica. Então, a gente sabe que a localização também diferencia essa microbiota. Então, eu vou falar aqui
rapidamente, né, da questão dos medicamentos. Antes a gente achava, né, que só o antibiótico interferia na microbiota, hoje a gente sabe que não, que são vários medicamentos que interferem, então a gente tem que pensar assim, nós vimos que a gente tem 1 para 1 célula, né, de micro-organismo para célula humana, então a gente tem uma microbiota extremamente diversa, e ela tem um arcabouço metabólico e enzimático extremamente diverso, né, então assim, a gente achava que a microbiota fermentava só carboidrato, hoje a gente sabe que não, ela é capaz de fermentar proteína, lipídio, inclusive substâncias não nutricionais, como aditivos alimentares. Vocês têm visto as questões acerca do adoçante, né? Um trabalho que saiu que foi bastante polêmico sobre adoçante. Por quê? Porque a substância que chega ali na microbiota, com certeza a gente vai ter espécies que conseguem sim fermentar aquela substância. Isso não é diferente para os medicamentos, né? Então, não é só o antibiótico que vai exercer esse papel na microbiota, né? Então, a gente sabe já do papel dos antipsicóticos, antidepressivos, antiansiolíticos, né? A droga, né, a utilização de drogas, o álcool, a nicotina, né, as xantinas. Então, nós temos influências de vários tipos de medicamento. De forma clássica, né, a gente sabe da questão do antibiótico na alteração da microbiota, e esse trabalho, ele mostra, esse aqui é um gráfico de alfa-diversidade, né, então está mostrando o percentual de diminuição dessa alfa-diversidade após o uso de diferentes tipos de antibiótico. Então, a gente tem aqui em verde, né, a utilização de ciprofloxacino, reduzindo essa diversidade, né, a ampicilina, a gentamicina, e aqui eu chamo atenção para a vancomicina. Por quê? Porque ele é o antibiótico mais utilizado nas UTIs. Quase todos os pacientes críticos internados estão em uso de vancomicina. E olha o que ele faz, né, na diversidade microbiana ali no intestino. É uma redução gigantesca, né? Então, influencia sim. Hoje discute-se muito como que essa microbiota ela vai se restaurar, né? A gente tem um trabalho também que foi bastante discutido, que mostrou, dividiu os indivíduos em 3 grupos, né? Então, após o uso de antibiótico, um usou nada, um usou probiótico e um fez transplante fecal. E o que usou o probiótico foi o que mais retardou a restauração dessa microbiota. Existe uma série de questionamentos sobre esse estudo. Ele usou indivíduos saudáveis, usou uma gama muito grande, né, de antibiótico. Então, hoje há uma discussão sobre a questão desse retorno da diversidade, mas já é uma evidência muito grande na literatura, muito robusta, de que a utilização de probiótico terapia, ela diminui os efeitos colaterais do antibiótico, né? Então, a questão de diarreia, isso já está muito bem estabelecido. Como que a alimentação ela influencia a microbiota, e é uma influência aguda, né? Então eu trouxe aqui esse trabalho porque eu acho que ele é muito ilustrativo, né? Ele mostra, foi feito em camundongos, e o que ele fez? Ele dividiu esse grupo de camundongos em 4 tipos. Um recebeu uma dieta convencional, um recebeu uma dieta rica em glicose, um recebeu uma dieta rica em frutose e um rica em lipídio. E ele fez uma análise da microbiota, e aqui é uma análise por 16S, então ele não consegue aprofundar tanto ali em espécie, né? Ele mostra o gráfico de filos, e isso são 24 horas, tá? De alimentação. A gente tem, então, aqui o grupo controle, né? Com uma maior proporção de bacteroidetes, seguidas, né, pelo Firmicutes, e depois as proteobactérias. E aqui eu chamo a atenção que nesse filo de proteobactérias, nós temos algumas bactérias que, quando elas estão em maior proporção, elas têm um caráter patogênico, né? Então, a gente tem as pseudomonas, e aí, quando esse camundongo é alimentado com dieta rica em frutose, olha como aumenta, rica em glicose, né? A gente tem uma maior proporção, e a rica em gordura saturada também. Então, uma alteração aguda, né, de substrato para essa microbiota, ela já é capaz de modificar. Por quê? Porque a gente tem aquele ciclo de reprodução de micro-organismo, ele é muito rápido, né? Então, a gente tem uma alteração da diversidade microbiana, com redução de bacteroidetes e aumento dessas proteobactérias que estão relacionadas, quando em maior quantidade, com processos inflamatórios, tá? É, Tá, beleza. Então a gente entendeu aí, né, que essa microbiota do adulto, ela já está mais estável, ela tem um padrão que ela repete,
mas que ela sofre influência, sim, de fatores externos, né? Principalmente quando interfere no substrato dessa microbiota, que é a alimentação. A gente também tem uma interferência importante com a questão da utilização de medicamentos, né? Assim como atividade física, né? Presença de doenças ou não. Tá. E aí, o que que essa microbiota, então, ela representa para o hospedeiro, né? Então, qual que é a função dela? E aqui eu vou destacar duas funções que eu acho que são as mais importantes, que é uma função imunológica e uma função que ela desempenha por meio de metabólitos, tá? Então, primeiro, para a gente entender essa função imunológica, a gente tem que entender essa barreira intestinal. Provavelmente vocês também já devem ter visto, né? Mas eu queria resgatar um pouco esse conceito, que a gente fala hoje que o intestino é nosso maior órgão imune, né? Ele é totalmente povoado por células, né, do sistema imunológico. E a nossa maior barreira que nós temos é a barreira intestinal, porque ela está o tempo inteiro em contato com agentes externos e ela tem que fazer essa diferenciação entre o que seria nocivo e o que não seria, né, que a gente chama de tolerância, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui para a gente relembrar rapidamente a barreira intestinal, então ela é composta pela lâmina própria, né? Então, a lâmina própria que apoia, né, a presença dessas células imunológicas. É responsável também por fazer esse suprimento sanguíneo, pela drenagem linfática e pelo suprimento nervoso também, tá? Então, nós temos aqui na submucosa plexos de nervos simpáticos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que como que alterações, né, no sistema nervoso central, elas acabam repercutindo em alterações intestinais. Além disso, nós temos a grande barreira, que são os enterócitos, né, que são ali as células do epitélio intestinal formando uma barreira física mesmo. Elas são unidas umas às outras por junções. Essas junções, elas deslizam umas sobre as outras, fazendo com que as células se aproximem ou se afastem. E é importante a gente entender esse conceito para depois a gente for lá discutir o liquigante, tá? Então, aqui, se a gente der um zoom, a gente vai ver essas junções. Nós temos a zonulina, claudina, ocludina, cadeirina, né? E elas têm exatamente esse papel de diminuir esse espaçamento entre as células, né? De fazer esse movimento, né? Fazendo com que essas células fiquem mais juntas ou não. Nós temos a camada de muco também, muito importante. Hoje há uma discussão também que a nossa microbiota mesmo, ela estaria mais presente perto dessa camada de muco e não nas fezes, né? Então, aqui na luz intestinal, a gente teria uma microbiota mais que transita, né? Então, muitas vezes a que a gente detecta nas fezes não necessariamente é a nossa microbiota própria, né? Porque ela está mais presente aqui próximo a esse muco. Mas por que que esse muco é tão importante? Ele tem uma característica aí de gelatina, que a maioria dos micro-organismos não conseguem andar por ela. Né? Então, na verdade, o que o organismo evita que aconteça? Que o que está aqui na luz intestinal se aproxime aqui do epitélio intestinal e consiga translocar, consiga passar para cá, porque é uma divisão. O que está na luz intestinal fica aqui e o que está aqui dentro fica aqui. Né? Então, o que o organismo tem de ferramentas, né, para evitar que isso aconteça, nós chamamos de barreira intestinal. Então, o muco aqui também é muito importante. Nós temos também a presença de linfócitos intraepiteliais, então a gente já brinca assim que eles já são soldados que estão ali bem vigilantes, né, dando a cara ali mesmo, né, que vão entrar mais em contato com agentes externos. E a gente tem o GALT, que é esse associado de células linfóides, né? Também aqui na barreira intestinal. Então, vai ser composto por células dendríticas, células M, agregados linfóides, né? Então, vocês veem que a gente tem células do sistema imune inato, que são responsáveis por fazer essa captação desses agentes externos aqui, desses micro-organismos, apresentar para esse linfócito e propiciar uma diferenciação desse linfócito. O linfócito B, que é responsável pela produção de anticorpos, como a imunoglobulina A, que também consegue se ligar nesses micro-organismos e impedir que eles tenham adesão aqui no epitélio. E as células de Panay, que são células diferenciadas, né? Elas são células responsáveis pela produção de peptídeos antimicrobianos. Elas apresentam um tipo de receptor que nós chamamos de tipo Toll-like, né? Que são os TLRs. Então, a ligação do microorganismo nesse receptor gera uma estimulação para a liberação dessas substâncias e ativação para vias imunológicas, que nós vamos ver também.
E as células enteroendócrinas, extremamente importantes, porque elas são responsáveis pela produção de serotonina, tá? Bom, então vamos detalhar aqui um pouquinho mais essa questão do sistema imunológico. Então, nós temos, nós vimos lá, né, no gout, nós temos células de linfócitos não diferenciadas. O que que é isso? São células imaturas, né? Elas vão se diferenciar dependendo do estímulo que elas vão receber. E aí a gente pode ter uma diferenciação em linfócitos do tipo TH1, linfócitos do tipo TH2, linfócitos do tipo TH17 e linfócitos reguladores. Tá, mas o que que isso significa? O tipo de linfócito está relacionado com o tipo de citocina que ele produz e secreta, tá? Então, os linfócitos do tipo TH1 são responsáveis por uma maior produção e secreção de citocinas do tipo interferon, né, citocinas inflamatórias. O linfócito tipo TH2, ele é mais responsável por citocinas do tipo IL4, IL5, IL13, bastante relacionados a processos alérgicos. O linfócito TH17 é responsável pela produção de L6, que é uma citocina extremamente inflamatória. A gente viu muito estudo sobre isso no COVID, né? A tempestade de citocinas que o COVID trazia era uma hiperativação de linfócitos do tipo TH17. E os linfócitos do FOXP3, que a gente chama também de Treg, né? São linfócitos que vão produzir TGF-beta e L10, que são citocinas mais reguladoras, né? Anti-inflamatórias. Tá, e o que que significa? Que alguns tipos de doença são características por uma expressão maior daquele tipo de linfócito. Então, a gente sabe que nas doenças autoimunes há uma maior proporção de linfócito do tipo TH1, doenças do tipo asma, dermatite atópica, há uma maior concentração de linfócito TH2, né? E nessas respostas agudas, né, como no paciente crítico, a gente tem uma maior produção de TH17. Então, e já o indivíduo que tem esse sistema balanceado, o que, que significa isso? Que a proporção desses linfócitos, ela, né, nenhum sobressai da outra, ele vai ter uma resposta mais reguladora, né? Por isso a importância da gente ter essa ativação de linfócitos reguladores. O padrão, então, de atividade do linfócito vai determinar, então, se essa reatividade dele vai ser uma atividade mais inflamatória ou mais reguladora. E aí, como eu falei, um outro ponto interessante é que ali a célula, né, tanto os órgãos linfóides como ali no intestino, a gente tem um grande contato com agentes externos, né? Então tem que haver essa diferenciação do que é self próprio daquilo que não é, que nós chamamos então de tolerância, tá? Então aquele indivíduo que tem um bom equilíbrio entre a inflamação e a tolerância é o indivíduo que não vai desenvolver nenhum tipo de doenças específicas. As doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas com a perda dessa tolerância, né? Então, o que que acontece? Ocorre maior reconhecimento das células do sistema imunológico por células próprias, células self. Então, eles ativam uma resposta imunológica contra essas células próprias, né? Gerando o que a gente conhece de algum, né, dos tipos de doença autoimune, né? Por exemplo, o lúpus, né? Tá. E o que que vai fazer com que esse linfócitos se diferenciem em TH1, TH2, né, TH17 ou TH regulador? O meio no qual esse linfócito vai receber o agente externo para se diferenciar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, aqui nessa figura está ilustrando, ó, antígenos no lúmen, uma célula dendrítica fagocitando esse antígeno, apresentando para um linfócito na presença de TGF-beta, ácido retinóico, gerando uma diferenciação em linfócito FOXP3 regulador, que por sua vez vai produzir L10 TGF-beta, que vai propiciar um ambiente mais regulador, para que essas células dendríticas possam diferenciar mais linfócitos interreg. Tá? Então, o primeiro ponto que é importante para a gente entender, né? Porque vocês vão ver lá doenças inflamatórias intestinais, outros tipos de doenças crônicas, né? Doença autoimune, dessa desregulação do sistema imunológico, que aqui eu não estou aprofundando, né? De uma maneira bem didática, assim, é o meio no qual esse linfócito vai receber a apresentação desse antígeno, tá? Isso interfere nessa diferenciação. O segundo ponto, que é um dos mais importantes, é qual é o antígeno que está ali na parede que vai se ligar no receptor da célula do sistema imunológico para gerar essa resposta. Tá? Então, essa resposta que vai ser gerada para diferenciar de inflamação e de regulação, ela está extremamente relacionada ao tipo de antígeno. E aí, quando a gente pensa em micro-organismo, a gente está falando do que recobre a parede desse micro-organismo. Por exemplo, nos micro-organismos gram-negativos, a parede dele é coberta de lipopolissacarídeos.
Os lipopolissacarídeos, eles se ligam a receptores do tipo TLR, ativando uma resposta mais inflamatória. Já os micro-organismos gram-positivos, eles têm muito proteoglicanos na parede. E esses proteoglicanos já vão se ligar em TLRs, estimulando respostas mais reguladoras. Né? Ou seja, o que está em volta no micro-organismo, ele vai ser responsável por direcionar essa resposta. Então, se eu tenho ali na minha microbiota uma prevalência maior de micro-organismos gram-negativos que têm um LPS na parede, a chance desses micro-organismos se ligarem a esses receptores TLRs é muito maior. Né? Se eu tenho uma maior proporção de gram-positivo, com principalmente proteoglicanos, a chance, então, vai ser maior. Então, aqui a gente já começa a ver a importância do equilíbrio. Nós chamamos esses antígenos, né, essas substâncias, de MAMPs, que são padrões moleculares associados a micróbio. Muito famoso também, porque a indústria tem desenvolvido suplementos que são os MAMPs, tá? É por isso que vocês veem tanto falar desses MAMPs. E aí a gente vai ter os lipopolissacarídeos, que vão, então, ativar maiores respostas inflamatórias, e os proteoglicanos, que vão ativar umas respostas mais reguladoras. Ok? E aí, agora, essa figura ilustra bem isso que eu acabei de falar com vocês. Nós temos, então, aqui um bactério com os MAMPs em volta, se ligando ao receptor TLR de uma célula intestinal. Então, aqui, ó, o lumen intestinal e aqui as células do linfócito intestinal. A ligação do MAMP desse bactério nesse receptor TLR vai ativar uma resposta específica. Que resposta é essa? Ela vai ativar uma cascata de sinalização em que vai haver um desbloqueio do NF-κB. O NF-κB é um fator de transcrição relacionado, totalmente interligado, numa resposta inflamatória. Normalmente, nas células em repouso, ele está inativado, tá? Então, ele está aqui ligado, né, por esse fator que inativa ele. Quando essa via é ativada, esse fator sofre uma fosforilação, é removido aqui do citossol, e aí o NF-κB consegue translocar aqui no núcleo. E no núcleo ele vai estimular a produção de citocinas inflamatórias. A via do NF-κB é uma via central de regulação de resposta inflamatória, né? Muito importante. E o que nós sabemos? Que nós temos micro-organismos específicos que conseguem ativar ou bloquear essas vias, tá? Além disso, a gente tem aqui uma quinase, né, que é ligada nesse receptor. Ela é altamente ativada, por exemplo, por lipopolissacarídeos, né, o LPS, que aí vai fazer o contrário, né? Que aí ele vai reativar esse NF-κB. Então, eu posso ter tanto ativação de via de inflamação por translocação aqui do NF-κB para o núcleo, né? Ou ativando um outro fator que ativa o NF-κB. Eu não sei se ficou claro, né? Mas aqui de uma maneira mais simplista, o que significa? Nós temos dois micro-organismos aqui na luz intestinal, né? O Bacillus fragilis e uma bactéria filamentosa. O MAMP aqui do Bacillus fragilis vai se ligar nos receptores TLR das células intestinal, e o que ele promove? Ele vai promover um ambiente, né, no qual a maior presença de TGF-beta, ácido retinóico, né, o polissacarídeo A, e na hora, então, que essa célula dendrítica que fagocitou esse bacilo apresentar para o linfócito, esse linfócito vai se diferenciar em Treg. Então, eu vou ter uma resposta mais de tolerância, mais reguladora. Enquanto essas bactérias filamentosas, né, o MAMP dela vai estimular, né, com que essa célula dendrítica, ao apresentar para o linfócito, ele se diferencia em TH17, mais inflamatório, ou TH1, que é mais inflamatório. Ou seja, então aqui a gente já está vendo qual que é o ponto-chave que a microbiota se relaciona ao sistema imunológico. É claro que tem diversas vias, tá? Eu quis trazer a principal, a chave. Por quê? Porque isso já mostra para a gente como que essa microbiota ela tem que estar equilibrada e como que ela tem que estar rica. Né? Quando eu for falar um pouquinho da desbiose, eu vou detalhar isso um pouquinho mais. Espero que tenha ficado, então, aqui claro. O outro ponto, né, a outra via que a microbiota age é por meio dos metabólitos que ela produz. Então, eu falei com vocês que a microbiota ela é capaz de fermentar várias substâncias que chegam ali para ela, né, vários substratos, né, e vão gerar subprodutos, tá? Aqui essa figura, ela está ilustrando alguns tipos de subprodutos que essa microbiota pode gerar.
né? Nós temos o clássico, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que são derivados de polissacarídeos de carboidrato, né? Fibras, e a função dele no organismo é o quê? Eles também têm receptores específicos. Igual nós vimos que as células do sistema imune, as células dos enterócitos, têm os receptores TLR, que vão se ligar nos MAMPs. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm ligação em receptores para ácidos graxos, que nós chamamos de GPR. Né? E aí a gente vai ter receptores de GPR específicos em cada célula. E o mais interessante é que nós encontramos a presença desses receptores não só no intestino. O adipócito tem receptor GPR, as células musculares têm receptor GPR, as células do sistema nervoso central têm receptores GPR. E aí a gente já entende por que, que a microbiota ela tem esse papel tão importante sistêmico e esse intestinal. Porque esses ácidos graxos, eles atravessam a barreira intestinal e conseguem se ligar nesses receptores, né, presentes nesses tecidos distantes, tá? Então, a gente tem aqui como principais o acetato, o butirato e o propionato. Então, aqui, como eu falei, mostrando que eles podem se ligar nos adipócitos, eles inibem uma estona responsável pro processo tumorogênico, então também está relacionada à redução, né, de câncer. Conseguem também se ligar às células enteroendócrinas, liberando hormônios que causam maior saciedade, né? Então, eles regulam também no sistema imunológico a maior produção de células T reguladoras. Tá, mas então eu estou em um indivíduo ali, um adulto, que então ele se alimenta, né? Uma refeição rica em frutas, vegetais, fibras, que vai fornecer esse substrato para minha microbiota. Ótimo, vou ter essa ativação. Não, eu tenho aqui um indivíduo que ele consome muito mais proteína, principalmente proteína de origem animal. Né? E eu não tô falando aqui de dietas equilibradas, estou falando de padrões extremos, que infelizmente são grande realidade, né? Que acaba sendo o hábito do indivíduo. Por quê? Porque aí vai chegar para essa microbiota mais aminoácido. E o micro-organismo que é capaz de fermentar as fibras em ácido graxo de cadeia curta, ele não tem enzima que fermenta aminoácido. Então, não está chegando substrato para ele, ele vai morrendo, vai diminuindo a quantidade dele, está chegando substrato aminoácido. Então, aquelas bactérias que fermentam aminoácido, elas vão aumentar a quantidade. E qual que é o produto final, né, do metabolismo de aminoácido? São L-carnitina, colina, fosfadilcolina, que vão formar um intermediário que é chamado de TEMAL, que vocês vão ver muito relacionado no desenvolvimento de doenças crônicas, principalmente cardiovasculares. Nós temos também o metabolismo do triptofano, que eu vou falar um pouquinho mais no sistema nervoso central. Ele pode formar substâncias importantes, como indol, 5-HTP, como ele pode formar quineurina, que é uma substância neurotóxica. Então, vai depender muito de qual micro-organismo está ali naquele metabolismo de triptofano. Nós temos também metabolismo de fenilalanina, álcool, né? Da tirosina, que vai formar um composto que também é extremamente prejudicial, que é o 4-EPS, que é o pecresol, vocês vão ver muito também. Ele está extremamente relacionado ao autismo, tá? Então, essa figura mostra exatamente isso. A gente tem um outro papel da microbiota, que é por meio do metabólito que ela produz. Então, o metabólito que ela produz, sinalizando, né, regulações tanto intestinais quanto extra-intestinais. Então, para a gente ver de uma maneira mais detalhada aqui a importância, né, e a questão dos ácidos graxos de cadeia curta, que eles vão se ligar, né, então, principalmente butirato, acetato e propionato, em receptores do tipo GPR, tá vendo? Que é presentes tanto em células intestinais, quanto nas células do sistema imunológico, quanto nas células de tecidos extraintestinais, né? Então, lá no adipócito, no músculo, no sistema nervoso central. Esses ácidos graxos, eles também podem passar por difusão, né? Uma vez que eles são ácidos graxos, eles conseguem atravessar a barreira das células, né, intestinais e atingir a corrente sanguínea, onde ele também vai gerar essas sinalizações, tá? E aí, as sinalizações, elas são as mais diversas, né? Vai depender, então, de qual metabólito está ali presente, né? Em maior quantidade e a ligação dele no seu receptor. Então, hoje a gente tem evidências do papel desses ácidos graxos de cadeia curta modulando o funcionamento neuronal.
melhorando o funcionamento muscular e hepático, tá? Melhorando a regulação da resistência à insulina, até um pouco relacionada aqui à função óssea, muito relacionada à função pulmonar. Isso no COVID também saiu muito estudo mostrando como que a microbiota intestinal influencia o sistema imunológico do pulmão. É fantástica essa via. E aqui especificamente mesmo na nossa barreira intestinal, tá? Então, estimulando as células intestinais a liberarem peptídeos YY e GLP-1, então, tanto relacionado a tempo de transit intestinal quanto a saciedade, tá? Estimulando maior diferenciação das células imunológicas mais reguladoras, então, reduzindo essa inflamação, inibindo essa estona, né? Então, inibindo processos de carcinogênese, tá? Então, isso aqui a gente pensando no indivíduo saudável, adulto, né? Que se ele tivesse a microbiota saudável, modulada, a gente consegue promover essas duas frentes, né? Eu vou ter maior MAMPs do tipo proteoglicanas, que vai estimular uma resposta mais reguladora, e eu vou ter maior produção de ácido graxo de cadeia curta, estimulando essas sinalizações. E aí vocês percebem que eu estou falando já de duas questões, né? Do substrato que eu estou fornecendo para essa microbiota e o tipo de micro-organismo que está ali. Mas a gente vai ver que muito mais do que. Acaba que não tem jeito, né, de não entrar no probiótico, mas vocês vão ver mais detalhado lá. Que muito mais do que ficar ofertando bactérias, né, a gente tem que mexer no substrato dessas bactérias, a gente tem que mexer nessa alimentação, tá? Que não adianta, né, quando eu paro de ofertar essa bactéria, ela vai parar, ela não coloniza, vocês viram isso, porque é um adulto, vai parar de exercer seu efeito e aí ele volta para o hábito anterior, tá? Eu vou detalhar mais essa figura no idoso, mas não precisam ter atenção aqui nessa parte, não. Quero mostrar só aqui dos metabólitos, como que isso é fantástico, né, gente? Não é só fibra que a bactéria, né, vai fermentar, ela fermenta tudo que chega ali, né? Por isso que é tão. A gente hoje tem estudando tanto aditivo, né? Os adoçantes, como eles são convertidos em compostos tóxicos, né? Então a gente tem conversão em ácidos graxos de cadeia curta, que são importantíssimos, né? Nós temos formação de neurotransmissores também, então a gente tem formação de GABA, né, de 5-HTP, aqui a formação do pecresol, né, que vai entrar em doenças, né, a trietilamina formando o temal, que também está relacionado aqui a processos de doença. E uma outra coisa também que é importante a gente destacar, que quando diminui o substrato para essas bactérias sacarolíticas, né, que fermentam e produzem ácido graxo de cadeia curta, elas vão tentar sobreviver, né? Isso é uma questão né, da natureza. E aí elas começam a fazer o quê? A fermentar o muco, porque o muco tem polissacarídeos. E aí ocorre uma redução também da camada de muco, tá? Então, como que essa questão, né, do equilíbrio ela é tão importante? Bom, e aí a gente entra, né, num tema de modinha, que é a desbiose, que eu queria trazer algumas discussões aqui para isso, tá? A gente tem hoje publicações já relacionando, né, que a desbiose, ela não é a resposta para tudo. Na verdade, quando eu falo hoje, isso aqui é 2016, né? É um tema que está na moda, mas que já foi, né, estudada há mais tempo, né? Essa revisão sobre problemas com o conceito, né, dessa desbiose da microbiota. Às vezes eu discuto um pouco com microbiologista, porque o que aconteceu? A área de nutrição, ela entrou muito forte nessa questão, né? Como o probiótico, prebiótico e simbióticos são compostos bioativos, né, são micro-organismos que a gente pode prescrever, né, um nutricionista pode prescrever, então é uma área que é muito explorada pelo nutricionista, né? E aí a gente sabe que acaba tendo interpretações errôneas, interpretações simplistas e pouco profundas, né? Então, esse termo desbiose, a gente apropriou muito dele, né? E, na verdade, ele se refere a qualquer mudança na composição, né, das comunidades residentes, né, quando a gente compara com saudável. Então, tanto em quantidade quanto em diversidade, né? E a gente pode ter uma desbiose porque aumentou o número de bactérias que tem um caráter mais patogênico, que a gente chama de patobiontes. Por quê? Porque perdeu os comensais, que a gente vê muito isso, por exemplo, no uso de antibiótico, né? Ou uma perda de diversidade, que a gente observa isso quando a gente vê essas alterações em padrões alimentares.
Se eu, por exemplo, tiver uma microbiota só de bifidobactéria e lactobacilos, essa microbiota ela é desbiótica? Sim, ela é, porque ela tem pouquíssima diversidade. Então, o que hoje a gente tem cada vez mais visto nos estudos é que a diversidade microbiana, ela é que mais se relaciona com saúde. Por quê? Porque nós precisamos de um pouco de cada, né? Nós precisamos inflamar. Então, a gente precisa sim das bactérias que têm o LPS, que sinalizam essa inflamação, elas ativam o meu sistema imunológico, elas deixam ele muito mais imunocompetente. Né? Aquele indivíduo que não tem um sistema imunológico competente é um indivíduo imunossuprimido, ele não inflama. E ele tem uma série de questões, inclusive maior prevalência de câncer. Né? Então, a gente não. O que acontece são esses extremos, né? E a desbiose não é um estado, é uma doença. Não, é uma doença. Ela está presente em algumas situações. Né? Vocês viram? Se eu hoje, né, acabar de dar aula aqui para vocês, fiquei muito estressada, mereço um McDonald's. Eu vou entrar em desbiose, porque eu vou fornecer substrato para aquelas bactérias que se alimentam mais de proteína, de gordura saturada, né? E aí essa desbiose ela vai ser mantida até esse substrato estarem ali, mas se amanhã eu volto com uma alimentação e forneço substrato para aquelas bactérias, né? Forneço ali os, é, os prebióticos, as fibras, os polifenóis, né? Vocês vão ver como que a área de prebiótico ela ampliou, né? E a gente não enxerga só fibra como prebióticos, polifenóis, compostos ativos, e eles têm um papel fantástico na microbiota. Né? Também conseguem modular essa microbiota, ok, eu voltei, né, ao padrão normal. O que acontece que a gente vê hoje é que esse padrão ele se repete, né? Então, né, o indivíduo né, foi ali, comeu um churrasco. Aí no outro dia comeu só industrializado e o consumo de fibras e vegetais baixo, né? Então, ter atenção com essa questão do termo, né, desbiose. E o que causa a desbiose, né? A gente viu, né? Qualquer fator externo, né, que vai influenciar nessa diversidade. Então, a gente tem fatores intrínsecos do hospedeiro, né, relacionado com questões genéticas. O que mais a gente vê que interfere, que é o estilo de vida, né? Então, o tipo de alimentação, o estresse, né? Aquela questão que vocês viram no início da formação da microbiota, né, da colonização, e as questões também de práticas, né, de vacinação, uso de antibiótico, né, questão da higiene. A gente tem hoje um uso indiscriminado de antibiótico. Eu vejo aqui, às vezes, assim, né, a menina que me ajuda tá com dor de garganta, entra com uma amoxicilina e melhora e para de tomar. Então, é um negócio assim, nós estamos fazendo cada vez mais bactérias resistentes, e a gente vê isso nitidamente no ambiente hospitalar, né? Como que tem que ampliar, como que tem que entrar com uma vancomicina, né? Como se a gente estivesse entrando, gente, com um canhão para matar, né, um micro-organismo, uma formiga. E não mata, porque eles estão extremamente resistentes, né? E aí, qual que é a consequência da desbiose? Então, agora a gente já enxerga essa desbiose bem caracterizada. O que significa isso? Eu tive uma desproporção na composição dos meus micro-organismos. Então, eu tive uma desproporção em quem? Nos meus MAMPs. Então, eu tive maior proporção de micro-organismos que têm LPS na parede, que vão estimular mais TH1 e TH17. Né? Além disso, eu tenho maior proporção de bactérias que não são sacarolíticas, que vão fermentar proteínas, né? E outros substratos, né? Gerando metabólitos que não têm uma sinalização tão adequada e uma diminuição significativa, né? De linfócitos do tipo T reguladores. E aí, aqui essa figura, ela ilustra isso. Então, a gente tem aqui uma barreira intestinal, um intestino que a gente chama em homeostase, né? Então, a gente vê uma diversidade aqui de micro-organismos, todos os componentes que a gente já discutiu, né? Aqui a IgA, a camada de muco, os MAMPs, né? Os receptores, né, no qual se liga, as junções firmes aqui, né, então um heterócito bem firme, e nesse ambiente eu tenho produção de TGF-beta, presença de ácido retinóico, L10 e L22, né, IgA, que vão gerar um sistema imunológico regulado, né, uma barreira intestinal que menos propensa a passar micro-organismos e substâncias, né? Então, corroborando para o estado maior de saúde, além da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, tá?
Bom, quando eu tenho uma alteração nesses micro-organismos, e uma prevalência maior, e por que que quase sempre a prevalência maior é dessas espécies que têm um perfil mais patogênico? Porque elas são mais resistentes. Lembra que vocês viram nas outras aulas que a microbiota ela tem uma característica de resiliência, de plasticidade, né? E esses micro-organismos, eles são os mais resistentes, né? Então, em alterações muito drásticas ali, né, de substrato, né, daquela situação, acaba havendo maior crescimento desses micro-organismos. E aí a gente tem uma diminuição de camada de muco, a gente tem um aumento de permeabilidade intestinal. Olha como esses enterócitos eles estão mais distantes, né? Promovendo passagens aqui de substâncias e micro-organismos que normalmente não deveriam passar, tá? Então, a consequência, né, dessa desbiose, e aí o termo de desbiose per si não significa nada, a gente tem que explicar, né, que é uma desbiose levando ao aumento de bactérias mais patogênicas, vai gerar um aumento da produção de citocinas inflamatórias, IL-6, interferon, né, IL-17, né, em vez de IgA mais IgG. Um outro ponto aqui também interessante, gente, é que a gente também tem algumas citocinas que, por exemplo, a IL-18, tá? Ela é inflamatória, mas no intestino ela pode ter outra função, como, por exemplo, ela promove o remodelamento intestinal, então ela é importante estar ali. Tá? Então, a gente também, para analisar as citocinas, também é muito difícil analisar elas separadas, a gente tem que entender ali o contexto. Assim como a patogenicidade de micro-organismos, né? Eles em equilíbrio, então a gente tem Escherichia coli no nosso intestino, a gente tem Clostridio, e tá tudo bem em equilíbrio. O problema é quando esse equilíbrio se rompe, e aí essas bactérias proliferam em detrimento das outras. Aí sim a gente vai ter o desenvolvimento, né, de doenças, de condições não favoráveis. E o leaky gut, né? O que significa o leaky gut? Leaky gut significa um intestino permeável, né? O que significa isso? É um intestino que deixa passar entre os enterócitos substâncias que não deveriam passar. Alguns autores também falam de intestino gotejante. O que acontece é que nosso intestino, ele é permeável. Então, assim, também esse termo, ele é usado muito simplistamente, tá? Intestino permeável é um termo simplista que refere à permeabilidade intestinal, essa função, né, foi estudada desde 1970. A questão é quando essa maior permeabilidade, ela persiste. E aí ela começa a passar, ela começa a permitir passagens, principalmente de bactérias e subprodutos. E aí essas bactérias e subprodutos, elas chegam ali na lâmina própria em maior quantidade, e aí elas vão desencadear uma resposta imunológica, e muitas vezes ela consegue alcançar até a corrente sanguínea. Só antes de voltar lá, eu gosto muito dessa figura aqui, porque ela mostra o seguinte, olha, no estado aqui, né, fisiológico, né, a gente tem uma barreira especializada, a gente viu isso lá naquela barreira intestinal. O que que a gente tem? A gente tem células do sistema imunológico, o que que elas fazem? Elas fagocitam esses antígenos, processam, apresentam aqui no linfonodo mesentérico para o linfócito, para ele se diferenciar e ativar a minha resposta imunológica. Lembra que eu falei? Eu preciso disso. Né? Então, eu estou tendo LPS sendo exposto, eu estou tendo proteoglicano sendo exposto, isso vai ativando meu sistema imunológico. E aí, essa ativação, né, ela vai gerar a ativação dessas células imunológicas, aumentando essa barreira aqui, né, de defesa. Quando ocorre uma perda de barreira, e aí são inúmeras causas que levam a essa perda de barreira, mas a principal delas é a inflamação. O que ocorre? Então, vocês viram lá que a gente tem as junções firmes que fazem esse movimento aqui, ó, de deixar esse meu intestino firme, permeável àquilo que ele permite. Então, o que passa aqui? Passa água, passam íons, passam pequenas moléculas, né? Por um intestino permeável, mas com uma barreira íntegra. A inflamação, ela sinaliza, né? Lembram lá do processo inflamatório? Ela sinaliza sempre recrutamento celular, né? Então, a gente tem, por exemplo, nas células do vaso sanguíneo, aquelas de AP10 para a célula imunológica V. Então, ela acaba sinalizando um aumento dessa permeabilidade. Então, essas junções, elas se afrouxam, tá? E aí, no afrouxar das junções, passam moléculas de peso molecular que antes não passavam. E principalmente o quê? Micro-organismos e fragmento deles.
Ah, professora, mas qual que é o problema? Você acabou de falar que a lâmina própria é lotada de células do sistema imunológico. O problema é que esses antígenos estão chegando nas células imunológicas sem serem apresentados. É como assim, de uma maneira bem didática, quando a célula imunológica, a barreira está intacta, a gente tem um anfitrião que pega quem quer entrar pela mão, entrega. Um anfitrião, a gente tem um host que pega aquela pessoa pela mão e apresenta ele para o anfitrião. Na hora que ela perde essa permeabilidade, está chegando todo mundo, sem ter sido convidado, sem convite, chegando, chegando, chegando. E aí o linfócito e as células imunológicas, elas montam um exército. Elas não têm uma diferenciação adequada, né? Não, tem uma hiperativação e uma resposta imunológica exacerbada. Tá? Então, esse processo. E aí, isso é um ciclo vicioso, porque eu inflamo mais, libero mais citocina inflamatória, vou ter mais afrouxamento, né? Dessas junções e maior perda dessa barreira intestinal. Não só isso, né, vai gerar a inflamação, vai gerar a perda da barreira, mas condições de apoptose celular, então a gente vê isso em processos de químio, radioterapia, doenças, né, doença de Crohn, né, então a desnutrição grave, né, em que as células epiteliais não conseguem serem repostas, né, então tudo isso pode gerar esse aumento. Ah, professor, e as inflamações crônicas, né, de baixo grau de inflamação? As evidências mostram, por exemplo, que a obesidade ela é capaz, né, dessas citocinas inflamatórias gerarem esse afrouxamento das junções com passagens de LPS, fragmentos. Mas não é todo indivíduo que acontece isso. A relação ela não é tão direta assim. Nós temos vários estudos que tentaram mostrar isso, que não conseguem marcar. Então, é o que aqui está falando. Nós não temos um marcador hoje universal. Então, assim, eu vou dosar LPS no sangue e vai mostrar que a minha barreira intestinal está alterada. Não, todos nós temos LPS no sangue. Então, a gente teria que ter um ponto de corte, né, para saber se está muito ou se está pouco, e a gente não tem isso, tá? Então, a gente tem alguns marcadores que são usados, as próprias zonulinas, né? Mas elas não são padrão claro, porque a gente não tem com o que comparar, sabe? A gente tem a Claudina, que é muito utilizada também, que são marcadores aí dessa permeabilidade intestinal usada, né, por alguns estudos, né, em humanos, que faria uma forma indireta, né, de avaliar a permeabilidade intestinal. Aqui eu trouxe para vocês, nosso grupo de pesquisa, a gente avalia muito permeabilidade intestinal. Nós temos uma técnica que nós usamos, um radioisótopo, que é o tecnécio, e aí eu tenho um aparelho de cintilografia que consegue enxergar as ondas, né, emitidas pelo tecnécio. E aí, o que eu faço? Eu incorporo ele em moléculas. E aí, a gente utiliza o DTPA, que é um fármaco. Esse fármaco ele é grande, em condições normais ele atravessa muito pouco a barreira intestinal. A gente acrescenta o tecnécio nele, e aí a gente avalia a quantidade de tecnécio no sangue, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês verem, a gente trabalha muito com esse modelo de mucosite, aqui a gente fez um trabalho suplementando com fruto-oligosacarídeos, e os animais do grupo controle, eles têm captação. Então, eu não posso usar o DTPA igual o LPS, só a presença de DTPA é permeabilidade intestinal alterada. Não, isso aqui é um animal controle, a gente tem um intestino permeável e está tudo bem. Ele não pode ser hiperpermeável, que é o que ocorre no indivíduo como cosite, no camundongo como cosite. Olha como ele fica hiperpermeável, quase que dobra a captação, né? E a gente vê isso claramente aqui na histologia, né? Que a gente vê essa necrose das células intestinais, né? E aqui a utilização do fruto oligosacarídeo foi capaz de reverter essa hiperpermeabilidade intestinal. Nós também já avaliamos o simbiótico, né? Então a gente também vê aqui, olha, o grupo controle com uma captação, tá? Quando ele recebe o prebiótico, o simbiótico, isso mantém a captação, ou seja, não, então se eu tenho intestino permeável, eu sou saudável, se eu entrar com prebiótico ou probiótico, eu vou tipo, forçar mais isso e não vou ter intestino permeável. Não pode, seu intestino tem que ser permeável, né? Não pode acontecer essa hiperpermeação que ocorre aqui, tá? Igual a gente vê no grupo mucosite, aqui, ó, captando bastante DTPA, o simbiótico ele é capaz de reverter isso, né? E aqui a gente tem essas análises histológicas mostrando isso. Eu esqueci de falar só uma questão, eu não sei como é que tá meu tempo. Beleza. Que o supercrescimento bacteriano, que também está na modinha, né? Que avaliaria a desbiose intestinal, a gente tem um teste, que é o teste do hidrogênio respiratório, que todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar, ele é prescrito por nutrólogos, por médico, né? Então o indivíduo vai lá, ele respira, e pela quantidade de hidrogênio ali, eles conseguem fazer uma mensuração que tem um supercrescimento bacteriano.
É um teste também, assim, de todos que a gente tem, seria o mais próximo ali, né, de mostrar alguma coisa. O problema é o que fazer com essa informação, né? Ah, o indivíduo está com supercrescimento bacteriano, porque o tratamento tem sido antibiótico terapia, né? E aí a antibiótico terapia também causa uma desbiose. Então ela vai acabar com o supercrescimento bacteriano, mas ela vai acabar com as outras espécies também, vai diminuir, né? Então tem que tomar bastante cuidado com o que a gente faz com as informações, né? É igual os exames de sequenciamento de microbiota de paciente, né? Então, assim, ok, tá mostrando isso, mas o que que eu faço com isso? Qual que é a evidência que a gente tem hoje que dá para fazer alguma coisa, sabe? Bom, e aí qual que é a questão dessa microbiota alterada, né? A questão é que ela está relacionada com danos tanto intestinais, devido a uma resposta imunológica mais inflamatória, quanto com danos extraintestinais, porque nós já vimos que esses metabólitos são capazes de alcançar a corrente sanguínea e sinalizações extraintestinais. Então, está relacionado ao desenvolvimento de obesidade, de diabetes, doenças inflamatórias intestinais, inflamações intestinais extra, principalmente alterações do sistema nervoso central, que é onde eu vou entrar aqui agora. Ok? Bom, então a gente tem uma relação da microbiota intestinal com o sistema nervoso central. Isso também é muito fantástico, né, gente? Isso tudo eu acho assim fantástico. O que a gente, né, sabe, então? A gente tem um plexo mientérico, lembra quando eu mostrei lá a barreira intestinal, né, que faz parte desse. A gente tem um sistema nervoso entérico. Ele é formado por essas cadeias de neurônios interconectados, né? Eles controlam principalmente motilidade, tá? E aí, aqui entra a parte do tô nervosa para uma apresentação, eu tenho diarreia, né? Quem nunca, né? Que essa sinalização é uma sinalização de mão dupla via sistema nervoso central, intestino, e intestino, sistema nervoso central, né? Então a gente tem a inervação via nervo vago que conduz, né, substâncias e que vão gerar então um aumento de motilidade, né, ou não. É, além disso, né, foram descobertas as células enteroendócrinas, elas são células que se parecem muito com as células do intestino, né, elas parecem ter umas protusões parecidas com sinapses, mas a grande parte dos estudos mesmo que conseguiram elucidar esse papel, essa relação, porque o que é muito antigo, que a gente já sabe, é a relação intestino cérebro, que é isso que eu falei. Então, o sistema nervoso central ele libera cortisol, ele libera catecolaminas que estimulam a adrenalina age ali na motilidade do sistema do intestino, né? E a gente sabe que o intestino também ele produz substâncias que vão ativar ou não o sistema nervoso central. Mas a descoberta da microbiota entrando aí nesse papel foi estudos com animais isentos de germe, que a maioria né, das evidências de microbiota que a gente tem são com esses animais. Então, quando eles pegavam animais isentos de germe ou tratados com antibiótico, o que eles viram? Que os processos de neurodesenvolvimento, como neurogênese, né, a formação de sinapse, de maturação, estavam todos diminuídos, todos. Né? Então, eles tinham menor desenvolvimento de células do sistema nervoso central, principalmente menor concentração do BDNF, que é um fator importantíssimo neurotrópico, tá? Ele faz uma ativação de neurotransmissores, né? E estavam diminuídos. E quando esses animais eram recolonizados, essa questão voltava, aumentava a produção de BDNF, aumentava a presença dessas células do sistema nervoso central. Né? Então, a morfologia, né, do cérebro, né, na região de hipocampo, amígdala, ela altera, né, entre animais suplementados ou não, com animais com presença ou não de micro-organismos, tá? Bom, o sistema imunológico, a gente viu, né, que é tão importante aí, né, que a microbiota exerce efeito do sistema nervoso central, ele é representado principalmente por uma célula chamada de micróglia, eu sempre falo microglia, mas é micróglia, que é o macrófago residente, né? Então, o macrófago que se especializou no sistema nervoso central e lá ele recebe o nome de micróglia. E aí, a atividade da micróglia, né? Então, a ativação microglial, ela é diretamente relacionada a um funcionamento fisiológico do sistema nervoso central. E quem é responsável por ativar a micróglia, a gente tem tanto os ácidos graxos de cadeia curta ou ligantes do receptor de hidrocarboneto, que é o AHR. E aqui a gente vai ver a importância do triptofano.
Citocinas inflamatórias também podem atravessar a barreira hematocefálica, gerando processo de neuroinflamação. E aí sim conseguiu-se estabelecer essa função da microbiota, né, essa relação da microbiota com doenças do sistema nervoso central. Então, da mesma forma, indivíduos que têm alteração do sistema nervoso central, então autista, Alzheimer, Parkinson, tem uma microbiota alterada. Quando a microbiota deles é analisada, a gente vê a alteração dessa modulação da microbiota. E aí, como que a gente ainda está assim, é muito difícil estabelecer relação de causa ou consequência, né? Será que é esse comportamento alterado que levou a uma alteração da microbiota ou é a microbiota alterada que leva a uma alteração de comportamento? Por estudos de transplante fecal, a gente vê que quando a gente transplanta a microbiota de um animal que teve ali um modelo, né, neurológico e é um autista, o animal saudável desenvolve um fenótipo autista. Então, a gente sabe que a microbiota por si também, ela desempenha esse papel. Mas os estudos são todos de coorte. O que é isso? Eles pegam ali o indivíduo e analisam. Então, a gente não tem estudos prospectivos ou estudos randomizados para a gente conseguir realmente determinar esse papel. Tá? Então, o que é importante para a gente saber aqui agora, né? O eixo microbiota, intestino, cérebro, né? O funcionamento do sistema nervoso central, ele vai ser, né, grande parte determinado pela célula imune que está lá, que é a micróbio. E os metabólitos da microbiota conseguem aumentar a ativação, diminuir a ativação da micróbio. Além disso, a inflamação também está relacionada a uma série de transtornos neurológicos, né? E a gente viu que a microbiota ela pode modular esse sistema imunológico, tá? Bom, então o nervo vago, ele é um dos importantes comunicadores, né? Ele tem o eixo aqui é de mão dupla, tanto cérebro-intestino quanto intestino-cérebro, mas é muito mais intestino-cérebro do que cérebro-intestino. A gente tem 20% só de condução de cérebro-intestino e 80% de intestino-cérebro. E aí vem a importância desses metabólitos, né? Então, a gente tem LPS, ácido graxo de cadeia curta, o TMAL, o triptofano, tudo isso controlando ou melhorando ou exacerbando a inflamação e a neurotoxicidade, tá? Bom, de todos, né, o que a gente poderia assim, né, escolher para estudar melhor, que tem um papel mais importante, seria o triptofano. Né? Então, nós vimos o quê? Que a modulação do sistema nervoso central, ela depende de ativação das células imunológicas lá, né, na micróglia, ela depende de produção adequada de neurotransmissores e de inflamação. Então, são esses três, né, fatores, e que a gente sabe hoje que a microbiota interfere. E como que ela pode interferir nisso? Um dos principais componentes aí seria o triptofano. Por quê? Porque a microbiota ela é capaz de fermentar o triptofano em diversas vias, e esses metabólitos eles podem gerar sinalizações distintas. Tá? Então, essa figura está ilustrando exatamente as vias pela qual o triptofano pode ir. Essas vias que estão em azul, as setinhas em azul, é um metabolismo de micro-organismo, tá? Então, o micro-organismo, ele consegue converter o triptofano na via do indol, e aí nós vamos ter vários tipos de indol. Esse indol, ele é um ativador do ligador aqui do hidrocarboneto, que vai gerar uma neuroproteção, né? Então, é positivo. Ele pode ser convertido a quineurina, que é o ácido quineurênico, dependendo então do micro-organismo, e aqui ele já é neurotóxico, isso não seria interessante, né? E a gente tem conversão do triptofano ao 5-HTP, que é o precursor da serotonina, sendo convertido a serotonina. Percebam que a gente não tem uma linha azul aqui, tá? Então a gente vê também muitas vezes, de maneira simplista, as pessoas falando que a microbiota converte triptofano a 5-HTP. Não, o que ela converte é o triptofano a triptamina, e a triptamina é precursora do 5-HTP, tá? Então é importante de toda forma, né? A gente tem aí micro-organismos que converte triptofano em triptamina, e a triptamina consegue ser convertida em HTP, mas não é via micro-organismo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, não sei se vocês querem que eu repita. Aqui tem um resuminho mostrando então, as três principais vias, né, do metabolismo do triptofano, que é a via do 5-HTP e da serotonina, a via da quineurina, e aí lembrar que essa daqui que é a via tóxica, tá? E os derivados do indol, e aí a gente tem a triptamina.
todos têm propriedades neuroativas, né? Uns benéficos e a quineurina, né, que não seria interessante. E aí, o que os estudos têm mostrado? Por exemplo, esses derivados do indol, como o ácido propiônico, eles têm propriedades antioxidantes e, inclusive, eles têm sido bastante estudados para Alzheimer, né? Alguns outros, como o indoxil, que também é uma via do indol, já tem um processo mais de neuroinflamação. Já que neurina, ela vai atuar nesses receptores neuronais de glutamato e afeta a memória. Então, também muito relacionado a Alzheimer, a ansiedade e a estresse. Além do triptofano, a gente tem um outro substrato que é a tirosina. A tirosina também consegue ser metabolizada pela microbiota. Um outro fenol, que vai ser o 4-etilfenol, que é o 4-EPS, ou pecresol. E o que os estudos têm mostrado é que em modelos de esquizofrenia e de autismo, esse substrato está extremamente elevado, né? E ele é relacionado à ansiedade. Bom, então aqui, né, resumindo, o que a gente tem, então, dessa relação microbiota, intestino, sistema nervoso central? Primeiro que é uma via de mão dupla, o cérebro interfere no intestino, o intestino interfere no cérebro. Como que o cérebro interfere no intestino? Pelo nervo vago, né, vai fazer uma ativação adrenérgica, liberando cortisol, noradrenalina, que vão estimular uma resposta imunológica e isso pode alterar a microbiota, né? Bom, o contrário, né, nós temos, então, a influência do intestino, né, da microbiota no sistema nervoso central. Como? Produzindo intermediários, como 5-HTP, né? Nós temos algumas bifidobactérias também que produzem GABA, e os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato, que são potentes sinalizadores no sistema nervoso central, que agem de maneira positiva, né, gerando uma neuroproteção. Nós temos, por outro lado, algumas substâncias que seriam mais maléficas, né? Como a quineurina, que é derivada do triptofano, que vai gerar aí já uma neurotoxicidade. Nós temos também a produção do triptofano e serotonina. E aí, gente, lembrar que a serotonina produzida no intestino, ela não atravessa a barreira hematocefálica. Ela não tem ação no cérebro. Ela tem uma ação importante na motilidade intestinal. Quem consegue atravessar a barreira hematocefálica é o precursor, o 5-HT, né? E lembra que a microbiota fermenta triptofano e tirosina vira 5-HT, perdão, e aí sim vai ser convertida a serotonina no sistema nervoso central. Ok? E qual que é a importância da serotonina gerando essa motilidade, então, no trato gastrointestinal? Que nós sabemos que a motilidade do trato gastrointestinal está relacionado à microbiota, né? Tanto que a gente tem de indivíduos constipados, indivíduos obesos são mais constipados, né? Por quê? Porque quando você diminui o tempo de trânsito intestinal, você aumenta o contato do substrato ali com o micro-organismo, né? Então, aqui esse gráfico, só mesmo para ilustrar, né? Mostrando quanto maior o tempo de trânsito intestinal, nós temos a presença maior de bactérias proteolíticas. E a gente já aprendeu isso. O que ela faz? Ela consegue converter aminoácidos em subprodutos como fenol, indol, aminas, que não seriam tão interessantes. Tá? Quando eu tenho um tempo de trânsito aumentado, mais rápido, tempo de trânsito mais rápido, eu tenho bactérias mais sacarolíticas, que vão produzir mais ácidos graxos de cadeia curta, tá? Então, a serotonina produzida no intestino pelo triptofano, ela não atravessa a barreira hematocefálica, ela não tem uma sinalização lá, mas ela estimula a motilidade per si vai estimular uma melhor microbiota, né? Uma microbiota mais sacarolítica. E aí, qual que é a função da microbiota, então? A produção de metabólitos como que aí sim derivado do triptofano, né? Que aí vai depender de qual micro-organismo tá fermentando, né? E aí muitas pessoas perguntam assim, professor, então é melhor a gente dar o triptofano do que suplementar algum tipo de micro-organismo específico? Na verdade, não, né? Na verdade, se essa alimentação é equilibrada, esse indivíduo consome fonte de triptofano suficiente. E aí é a grande questão, né? Saber qual micro-organismo que vai ser, né? Que seria interessante ser suplementado para a gente otimizar essa via para que ele produza mais indol e tiramina para produzir o 5-HTP do que a quineurina. E é isso que hoje a maioria dos estudos tem focado, né, na suplementação de cepas específicas. Nós temos evidências já de algumas cepas
Mas não são todos ensaios clínicos, a maioria são ensaios experimentais, em camundongos, né, que a gente consegue avaliar melhor essas células, né, do que num ensaio clínico. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, Lactobacillus reuteri, a gente sabe que ele aumenta a produção de oxitocina e estimula o nervo vago, né, então acaba gerando uma regulação neuronal de plasticidade. O Lactobacillus raminosus aumenta a produção de GABA, e o GABA está relacionado, né, maior concentração de GABA relacionada à diminuição de ansiedade, né, de estresse. O bifidobactério longo, aumentando o BDNF, que é um fator extremamente importante relacionado à menor ansiedade. Bacterióides fragiles diminui o 4-EPS, então muito utilizado no autismo, né? E a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né, pelas bactérias sacariolíticas, também gerando essa modulação positiva. Eu trouxe aqui duas revisões só para discutir alguns aspectos críticos, tá? Para mim, sem entrar em probiótico, né, em modulação. Mostrando a relação da microbiota, por exemplo, aqui com transtorno de ansiedade e depressão, tá? São publicações mais recentes. O que eles avaliaram? Que os transtornos de ansiedade e depressão, eles foram caracterizados por aumento de citocina pró-inflamatória. E a ansiedade e depressão apresentou menor abundância de espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Mas os estudos são tão heterogêneos, eles não conseguem nem fazer, por exemplo, uma meta-análise, né? A resposta na diversidade alfa e beta, elas são inconsistentes. E o ponto mais importante aqui, gente, toda vez que a gente for olhar uma revisão sistemática ou meta-análise, a gente tem que olhar os estudos que entraram nessa revisão. Porque se são estudos mal conduzidos, o resultado ele não é confiável, né? E quando a gente pega os estudos que entraram nas revisões sistemáticas se relacionando a essa parte do sistema nervoso central, a maioria são observacionais ou coortes. A gente não tem ensaio clínico. Então, o nível de evidência também diminui bastante, tá? Essa outra revisão foi com o autismo, né? Peço desculpa aqui que né, não deu tempo de traduzir, mas eles incluíram os estudos e ao todo tinham 254 pacientes com autismo. E o que eles viram? Que esses eram crianças, né? Tinham menor quantidade menor abundância de arquemância, bacterióides, bifidobactério e parabacterióides, tá? Arquemância e bifidobactério são altamente produtores de ácido graxo de cadeia. Em compensação, eles tinham uma alta porcentagem de fecalium-bactério, que é um outro produtor de butirato. Então, assim, é difícil a gente ler isso aqui entendendo isso como uma coisa ruim, tá? Além disso, eles tinham uma menor concentração de enterococcus, Escherichia coli e bifidobactérios, né? E uma maior concentração, maior abundância de lactobacilos. Então, ele sugere uma associação da alteração da microbiota com o autismo, mas, de novo, não tem nenhum ensaio clínico, são só estudos de coorte observacionais, tá? O que eu quero, então, concluir nessa parte de sistema nervoso central? A gente sabe, sim, do papel importantíssimo da microbiota, modulando o sistema nervoso central, mostrei isso para vocês. Mas a gente ainda não sabe essas relações de causa e consequência para que a gente tenha assim, uma modulação específica, né, de um micro-organismo específico que vai conseguir agir daquela forma, né, e talvez reverter. E para finalizar, quais são as alterações que nós observamos, então, no envelhecimento? Então, a gente focou no adulto, né? Então, a gente viu ali a microbiota desse adulto, essa interação que ela faz com o sistema imunológico, com os metabólitos, né? Mas, se a gente pegar aquela figurinha clássica, deixa eu só botar nela aqui. Para cá tá lá mesmo. A gente vai ver que a microbiota do indivíduo idoso, ela perde a diversidade, né? Então, naquele gráfico, ela já está caindo. Deixa eu ter posto a figurinha lá, né, gente? Aqui. Então, olha aqui, vamos pensar nessa figurinha agora aqui, pensando no idoso. Né? Então, se eu pegar aqui a diversidade alfa, está caindo, então, menos diversa, olha aqui. O sistema imunológico também, a atividade dele diminui, porque coincide com a imunossenescência, né? E a gente tem um aumento da aberta diversidade, as bactérias elas ficam mais estáveis, né? Menos diferenças entre as espécies. E aí vão entender, então, por que isso acontece.
Bom, as alterações no microbioma intestinal, elas podem ser influenciadas pelos fatores intrínsecos do envelhecimento, né, que ocorre com uma deterioração fisiológica progressiva dos sistemas, aí eu vou falar um pouquinho mais, né, então essa imunossenescência, eles apresentam um quadro que a gente chama de inflamaging, as próprias células intestinais envelhecidas, né, quanto fatores externos, que são ligados ao estilo de vida, então dieta, medicação, contato social, né, tudo isso reduzido. Essas duas vias, né, podem se sobrepor, mas elas têm mecanismos de ação distintos, tá? E aí, de novo, aqui, né, como que o sistema imunológico e a microbiota intestinal, eles têm uma relação próxima, né, de via de mão dupla, um influencia o outro, né? Então, eu tenho alteração, eu tenho o sistema imunológico influenciando a microbiota, como eu tenho a microbiota influenciando o sistema imunológico. Então, à medida que envelhecemos, tanto esse sistema imunológico quanto essa microbiota, ela sofre alterações significativas, né, que está relacionado a esse aumento que os idosos têm de susceptibilidade a doenças infecciosas. Bom, vamos entender então o que acontece no sistema imune desse indivíduo idoso. Ele perde o equilíbrio dinâmico entre essa rede pró e anti-inflamatória, né, devido a fatores genéticos, ambientais e estilos de vida. Então, o que acontece? Ele apresenta um estado crônico de inflamação, que a gente chama de inflamage, mas as células imunológicas, elas são muito pouco resolutivas, tá? Então, ele tem, se eu for dosar citocinas do idoso, ele vai ter um aumento de L6, PCR, L1 beta, que são citocinas inflamatórias, mas essas citocinas, elas não geram uma resolução, elas geram sinalizações muito pouco efetivas, tá? Então, a gente tem exatamente esse quadro aqui. Eu tenho um idoso que a gente chama de inflamage, porque ele tem aumento das citocinas inflamatórias, uma ativação constante da via do NF-κB. Entretanto, eu tenho perda de função das células do sistema imune, né? Então, é um sistema imune muito pouco funcional, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma célula dendrítica, que é da resposta imune inata, né? Com menor capacidade fagocítica, menor a capacidade de apresentação para os linfócitos, né? Em compensação, justamente por ele ter essa menor capacidade fagocítica, ele gera um estímulo maior de produzir citocina inflamatória para tentar recrutar mais células. Recruta mais células, mas elas são pouco resolutivas. Ocorre uma alteração também na resposta adaptativa, né? Então, nos linfócitos B, dos linfócitos T. Além disso, esse idoso tem uma redução de autofagia, uma alteração na proteostase, uma disfunção mitocondrial, né? Isso gera essa desbiose da microbiota, além da senescência celular, tá? Então, a gente viu antes que o sistema imune, a microbiota, ela influencia o sistema imune, né? Justamente pelo quê? Pela aquela superfície, né? De substâncias ali presentes, os MAMPs, né? Que isso vai gerar uma diferenciação ou não. Mas agora a gente tem um sistema imune pouco funcional. Então, vai ter menos diferenciação desses linfócitos, tá? Além disso, o idoso, ele apresenta fatores externos, né? Então, o que ele tem? Ele tem uma dificuldade, normalmente, né, gente, de dentição, de paladar, dificuldade de salivação, distúrbios de peristaltismo, a cloridria, que é importantíssimo nessa alteração de pH, isso sim gera um supercrescimento bacteriano. Então, muitas vezes a gente pega a amostra aqui de esôfago de idoso e tá colonizado, né? Porque essa alteração de pH vai gerando uma colonização. E essas alterações, elas vão influenciar diretamente no consumo de crus, né? Então, fruta, verdura, isso tudo essa ingestão, ela é diminuída no indivíduo idoso. Além disso, ele tem redução de enzimas digestivas, da imunidade mucosa, né, da motilidade colônica, a gente viu também, né, a maioria dos idosos são constipados, como que a motilidade, ela interfere no tipo de micro-organismo que está ali presente, né, fora que eles fazem, né, muito uso de medicamentos, polifarmácia, utilização de antibióticos, né, tem uma tendência maior a infecções, comorbidades, que vão influenciar, então, nessa diversidade da microbiota. E ainda de uma maneira muito fantástica e interessante, a influência social também interfere. Tá? Então, com quem que esse idoso está em contato? Então, se ele está em contato com membros da família, se ele vive sozinho, se ele vive em casas de longa duração, se ele tem contato com animais de estimação, tudo isso influencia na diversidade da microbiota. Eu trouxe esse trabalho só para ilustrar, para vocês verem que interessante. Eles avaliaram a microbiota de 178 idosos e eles estavam residindo em diversos locais, né? Então, tinha aqueles que estão na comunidade, que estão no hospital, que estão em clínicas de reabilitação ou residências de longa duração. E viram como que a microbiota deles se assemelham. Então, por exemplo, em verde, a gente tem os idosos que vivem na comunidade, tá? Então, olha aqui,
como que acaba assim, né? Isso aqui é um gráfico de diversidade, né? Não sei se vocês já viram, e aqui significa que essa microbiota basicamente se parece. De amarelo, aqueles que estão no hospital dia, tá? De laranja na reabilitação e de vermelho nas clínicas de longa duração. Olha aqui a longa internação. E em roxo, a microbiota de indivíduos saudáveis. Olha aqui. Olha como essa microbiota se parece e é totalmente diferente do saudável. Então, aquele idoso em comunidade é o que mais se aproxima, né, dessa microbiota do indivíduo saudável. Então, a gente tem que, quando a gente, né, for pensar no idoso, trabalhar, estudar o idoso, a gente tem que pensar em tudo, né? Tanto nas alterações próprias do envelhecimento, o que isso repercute do ponto de vista alimentar e até social, tá? Bom, ok. Então, o que é essa imunossenescência? O que é essa inflamage, né? O que essas alterações de ingestão repercutem na microbiota? Vai acontecer uma diminuição na diversidade, aqui, ó, e um aumento, a gente chama de espécies evolutivas, aquelas espécies que conseguiram se adaptar a essa nova condição. E lembra que eu falei? Normalmente são bactérias mais patogênicas. Então, aqui a gente tem um intestino jovem, né? Com uma camada de muco boa, assim, né? Preservada. Olha aqui a diversidade bacteriana, olha que lindo, tanto de micro-organismo. No idoso, não, olha aqui, a gente tem uma pouquinha diversidade, pouquíssima diversidade, com essas cepas normalmente patogênicas, que são as proteobactérias, e a redução dos fecalibactérios, bacterióides e Clostridium cluster aqui diminuído, tá? E eu gosto muito desse trabalho, esse grupo de autores aqui, que eles pensaram, mas será que todo idoso tem essa alteração? E se a gente dividir esse idoso, aquele idoso saudável daquele idoso frágil, será que a microbiota deles difere? E aí eles viram que sim, né? Então eles dividiram esses idosos em duas categorias e viram que tem alteração da microbiota própria do envelhecimento, mas que quando esse idoso tem doenças associadas, essa microbiota ainda é mais diferente, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles analisaram, então, a microbiota desses indivíduos divididos em grupos. Então, a gente sabe que o aumento da idade vai alterar o microbioma. E aí, o que eles viram? Eles viram dois tipos de alteração. Eles viram uma diminuição das bactérias do grupo 1, que é fecalibactéria, rosebúria, bifidobactéria, tá? Diminuídas. E um aumento de dois grupos de bactéria. Bactérias do grupo 2, que tem aqui a Escherichia coli, Fusobacterias, Streptococcus, e um aumento no grupo 3, que aí tem a Arquemância, a Oscilospira. Então, assim, só para ilustrar, para ficar mais fácil, né, de vocês entenderem, Fecalibactéria e Rosebúria são bactérias sacarolíticas, produzem ácido graxo de cadeia curta, assim como a bifidobactéria. E a Arquemância aqui também, né? Aqui não, aqui a gente tem bactérias com características mais proteolíticas, né, e mais patogênicas. E na hora que eles dividiram os indivíduos pelo nível de saúde, né? E o que eles consideravam idoso saudável? Longevo, que faz atividade física, que tem uma boa dieta, baixa capacidade cognitiva boa, né? Não perdeu. Aquele que não é saudável, né? Um idoso frágil, inflamado, com doenças crônicas. Aí eles viram que essa microbiota se diferenciava. Então, nos indivíduos idosos saudáveis, o que acontece? Eles têm uma diminuição da microbiota do grupo 1, que ela é substituída pela microbiota do grupo 3. E no fim, isso acaba gerando um equilíbrio, né? Porque continua no grupo 3 tendo bactérias produtoras de ácido graxo de cadeia curta. Já os indivíduos doentes, os idosos, né, não saudáveis, eles têm a diminuição do grupo 1, mas ela é substituída pelo grupo 2. E aqui a gente não tem bactérias que são produtoras de ácidos graxos. E aí, o que isso impacta? Né? Lembra que eu falei que eu ia explicar essa figura um pouquinho maior? Impacta naquela segunda parte da microbiota, que ela age por meio do metabólito. Então, a gente vai ter aqui as bactérias do grupo 1, né, fecalibactéria, rosebúria, produzindo butirato, propionato, né? A gente tem aqui uma bifidobactéria produzindo GABA, a conversão desses em acetato e a sinalização positiva deles nos distúrbios, tá? Então, diminuindo a obesidade, diminuindo a inflamação, diminuindo o declínio cognitivo, tá? A do grupo 3, que ocorre a substituição, ela mantém produção de ácido graxo de cadeia curta. Então, a gente ainda tem produção de butirato, né? A gente tem aqui, ó, a Arquemância produzindo acetato, e isso também gerando essa regulação positiva.
Em contrapartida, as bactérias do grupo opa, 2, que é o que o idoso não saudável apresenta, né? Elas são pouco sacarolíticas. Então, olha os metabólitos que elas vão produzir. Aqui o precursor do temal, o pecresol, que a gente já viu, tem maior quantidade de LPS, enterotoxinas, né, relacionada à degradação de muco, e tudo isso vai contribuir para quê? Aumento da chance de câncer de colo, senescência celular, doenças cardiovasculares, né, doenças crônicas, tá? Então, o que a gente percebe? Que o envelhecimento, então, ele causa uma alteração na microbiota. Essa alteração ela é intrínseca, né, devido aos fatores intrínsecos do envelhecimento. Mas que se esse idoso ele é saudável, ele pratica atividade física, tem um bom consumo alimentar e tal, essa substituição ela não é deletéria, né? Ao ponto que se esse idoso ele tem outras condições associadas, acaba sendo uma substituição deletéria, porque acaba tendo maior produção de trimetilamina, né, relacionado com essas questões de doenças crônicas, do paracresol, perdão, né, dos lipopolissacarídeos, né, todos relacionados ao aumento de inflamação e de doenças crônicas. E os centenários, né? Onde que eles se encontram aí? Será que a deles também é diferente, né? Inclusive, os centenários assim, motivam muitos estudos, todos em busca da pílula da longevidade, né? De achar aí a bactéria responsável por essa longevidade, mas o que está muito longe de acontecer. Esse trabalho, ele avaliou uma coorte de centenários chineses e italianos em comparado com os jovens. E eu achei interessante trazer, porque olha como que depende da região, tá? Então, o que a gente tem aqui? A corte chinesa e aqui a corte italiana. Então, a gente tem duas comparações, tá? Os longevos chineses comparados com os jovens. Vejam como a microbiota, ela não diferencia muito, ó. E quando eu comparo chinês com italiano, é totalmente diferente. Então, a gente não vai conseguir estabelecer uma pílula mágica, porque vai depender da região que aquele indivíduo vive, né? Então, quando eu comparo aqui chinês com italiano, é totalmente diferente, né? Se a gente for aqui é filo, né? Se a gente pegar aqui no gênero, a gente consegue ver que a microbiota do centenário talvez é até mais diversa do que a do jovem, né? E mostrando de novo que a do chinês não tem nada a ver com do italiano. Então, assim, a gente tem visto como que a diversidade ela é importante. Isso é importante. O que marca a microbiota do centenário é uma microbiota tão diversa quanto a do jovem, né? E aí também é causa-consequência. O centenário tornou-se centenário porque ele tinha essa microbiota diversa, ou não, essa microbiota do centenário ela é diversa justamente pela mudança do estilo de vida que o fez ser centenário, né? E aí o que a gente discute hoje é que a gente tem as duas questões, né? E como eu falei, os estudos de transferência de microbiota, elas mostram claramente como que ela é responsável por aquele fenótipo. Então, esse estudo avaliou a microbiota de camundongo jovem e transferiu para um camundongo envelhecido. E aí, o que esse camundongo apresenta? Ele apresenta uma melhora dos parâmetros. Ele tem menor ativação da micróglia, ele tem menor circulação de componentes inflamatórios, ele tem uma melhor barreira intestinal, tá? E quando transfere a microbiota do idoso, do camundongo envelhecido, para o jovem, ele vai ter a mesma questão, tá? Aumento de inflamação, aumento da atividade da micróglia, a perda da barreira intestinal, né? Então, mostrando que sim, que aquela microbiota ela é responsável por aquele fenótipo. A questão é como que a microbiota chegou nessa alteração, entendem? Se é isso que faz ele ser ali o centenário ou não. Foi a mudança do estilo de vida que fez com que ela mantivesse diversa, né? É claro que a gente sabe que tem a questão genética, né? Que influencia e impacta muito. E aí, qual caminho seguir, né? Será que a gente tem evidência para modular essa microbiota intestinal nesses indivíduos? E aí é a parte que eu não entrei, né? Que seria o próprio pré-simbiótico, que vocês ainda vão ver. Se alguém quiser algum material específico de idoso, pode me mandar. O que eu queria deixar claro é lembrar que o idoso ele tem peculiaridades, principalmente vocês viram lá a diminuição da função do sistema imunológico, então não quer dizer que é isento de risco, principalmente probiótico para esses indivíduos. Então a gente tem que avaliar, né, claro, caso a caso. E de tudo que fica aqui, a grande modulação que eu vejo hoje, né,
com evidência da microbiota é a gente mexer no substrato para essa microbiota, que seria a alimentação. Então, é investir na alimentação, no consumo de fibra, no consumo de compostos bioativos, né? Então, polifenóis, que vão gerar essa modulação positiva para a microbiota, tá? Quem já assistiu minha aula sabe que eu sempre coloco aqui meus filhinhos modulando a microbiota, né? Lembre-se que há trilhões de bactérias vivendo no seu corpo e você significa o mundo para elas. Aqui estão meus contatos, eu não sei se é ruim, né, sem interagir, não sei se foi muito rápido, se deu para entender, mas eu fico aqui à disposição para as dúvidas. É, eu esqueci o nome da aluna que está conduzindo, coordenando. Você separou as perguntas? Você quer que eu entre aqui no chat? Oi, professora. Tem Oi. algumas perguntas aqui. Uma é, professora, eu ouvi uma vez sobre a relação da via da quineurina com a esquizofrenia e outras patologias psiquiátricas. Qual a sua opinião? Não é nenhuma questão de opinião, sabe? Quem que perguntou? Foi a Júlia. Uhum. Juliana, não é nenhuma questão de opinião, você viu? Realmente existe, né, essa via. Por quê? Porque a quineurina, ela é neurotóxica e aí ela pode sim, né, gerar uma alteração ali no sistema nervoso central. O que a gente ainda não sabe é como ela é produzida, ela está na fermentação, né, na via da fermentação de micro-organismo, ou seja, o micro-organismo fermenta o triptofano nessa via da quineurina, como a gente conseguiria modular um micro-organismo específico para o triptofano e para outra via, sabe? Pronto. Aí tem outra, que é perguntando se você poderia disponibilizar uma referência sobre a possível redução da camada de muco pela utilização de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta em uma dieta desequilibrada. Sim. Depois pode ser, me manda no e-mail, que aí eu te mando. Certo. Aí, outros é perguntando se nesses estudos com avaliação da produção de timal associada a doenças cardiovasculares em estudos investigando diferenças no estilo de vida em paralelo com a dieta mais rica em alimentos de origem animal. Se tem nesses estudos a avaliação. Eu não entendi, foi a pergunta. Se nesses estudos com avaliação da produção de timal associada a doenças cardiovasculares, tem algum estudo investigando a diferença entre o estilo de vida em paralelo com uma dieta mais rica em alimentos de origem animal? Eu não entendi foi o paralelo, né? Porque acaba que a dieta mais rica em proteína animal é que vai gerar esses intermediários, né, para essa desenvolvimento dessas doenças crônicas. Tem muito estudo, sim, vocês vão ver isso na próxima aula, que é sobre, né, doenças crônicas, e já tem muito estudo em humanos com essa via bem elucidada. Mas, gente, novamente, eu não estou falando de uma alimentação equilibrada, não estou falando para tirar a carne, tá? Estou falando do excesso ali, aquela dieta cetogênica sem indicação, né? Porque tem casos da dieta cetogênica bem indicados, e aí vai ter desbiose, vai, mas na balança a gente prefere promover aquilo, tá? Tá, a outra pergunta é qual a sua visão em relação à suplementação de ácidos graxos de cadeia curta? Eles podem ser utilizados, ao menos de forma temporária, no tratamento da desbiose? Não, eles são muito instáveis. É muito difícil a gente dar o ácido graxo de cadeia curta. Eles são extremamente instáveis. E por isso que eu estou insistindo tanto aqui que a gente tem que dar o substrato para a microbiota para ela gerar essa fermentação e essa produção de ácido graxo de cadeia curta. Até porque, ao fermentar e produzir ácido graxo de cadeia curta, ela produz lactato que reduz o pH e estimula o crescimento de bactérias benéficas. E há uma linha, há ainda o metabolismo cruzado, né? A gente tem propionato sendo convertido em butirato, acetato, então, assim, a gente sabe a proporção certa que teria que dar dos três, né? Associada à instabilidade desses três, é muito melhor dar o substrato para ele ser formado. Pronto, essas foram as perguntas que tem no chat, professora. Muito Tá, obrigada gente? pela participação. Foi uma aula maravilhosa. Ok, gente, obrigada. E aí, eu não sei se a pessoa que pediu a referência anotou meu e-mail, né? Que aí eu posso enviar. Sim. Obrigada a você, gente. Boa semana, então. Boa semana.